Vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ler a palavra de Deus, só queria cantar um pedacinho de um hino com vocês. Acho que vocês já sabem até de cor e salteado. É só um pedacinho, não vou cantar muito não. Cantem comigo assim, olha. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. No Evangelho de São Mateus. Parabéns, igreja, Deus e amor. Parabéns, povo de Deus. Quando falo igreja, falo vocês. Nós que vencemos etapas e mais etapas, vencemos tribulações, vencemos perseguições, vencemos o diabo a cada instante. Hoje estamos aqui celebrando, e eu quero, meus irmãos, hoje dedicar esses versículos para a nossa reflexão. Sei que estamos aqui nessa multidão, e quando vemos essa multidão, os nossos sentimentos se afloram, é verdade. Nos emocionamos, nos sentimos muito felizes. Mas quero dizer a vocês, meus irmãos, que há 55 anos atrás, quem sabe num dia como hoje, um dia, quem sabe, com essa temperatura, mas de qualquer maneira era num dia comum. Missionário Davi Miranda, em contato com Deus, Deus em contato com ele, fundava o Ministério Pentecostal Deus e Amor. Eu gosto de dizer que a Igreja do Senhor foi fundada por Jesus Cristo, mas o Ministério Pentecostal Deus e Amor foi fundado com a autorização de Deus pelo missionário Davi Miranda. Há 55 anos começava esse ministério, e ali começava também a primeira geração da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e eu quero falar hoje sobre essas gerações. Me chamou a atenção, eu perguntava ao Senhor que posso falar no dia do aniversário da igreja, e acabou que o Senhor me deu uma palavra justamente no dia em que nós gravamos algumas coisas que vocês vão ver daqui a pouco, através de uma pergunta que me foi feita, e eu não havia pensado nessa pergunta ainda. Abram as suas Bíblias comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Eu quero dizer a vocês que nós hoje vamos estar dentro dessa palavra. Essa palavra está sendo falada a nós hoje como Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu agradeço a presença de todos vocês, e louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês de outros ministérios, é uma honra que vocês estejam conosco hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. A presença de vocês nos honra muito. Leiamos a palavra de Deus. Também os nossos irmãos que estão através do YouTube, através do Facebook. Estamos com irmãos em vários países do mundo nos acompanhando de dentro da igreja. Isso é maravilhoso demais. Essa igreja que começou com apenas basicamente 3 pessoas, hoje em mais de 100 países, e nesses mais de 100 países temos pessoas que estão nos vendo dentro da igreja. Isso é vitória, igreja. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos,
e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esses versículos apenas. Feche os seus olhos e só digam: falai comigo, Senhor. Falai comigo, Senhor. Falai comigo, Senhor meu Deus. Eu quero ouvir a sua palavra, eu quero ouvir a sua voz, em nome de Jesus Cristo. Falai comigo, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Toma os seus assentos, vocês que podem louvar a Deus com as palmas, podem glorificar. Louvado seja Deus, aleluias. Eu quero, meus irmãos, refletir. Eu sei que nós estamos acostumados em quase todos os nossos cultos falar de milagres, maravilhas. Jesus curou e cura. Hoje, mais uma vez, eu repito, nós queremos refletir. Eu não sei dizer a vocês, dentro dessa igreja, quantas pessoas nós temos da primeira geração dessa igreja, da segunda geração dessa igreja, e eu diria que nós estamos basicamente na terceira geração dessa igreja. E quando eu estava, meus irmãos, falando com Deus, o que eu falo a esse povo, eu já tinha preparado uma mensagem para pregar hoje. O segredo de uma igreja de vitória. Na verdade, 4 pontos do segredo de uma igreja vitoriosa. Mas foi então aventada a possibilidade de gravarmos uma entrevista para que pudéssemos passar para os irmãos hoje. E me surpreendeu a primeira pergunta que nos foi feita. A primeira pergunta que foi feita para mim, para a Irmereni, para a minha esposa: qual é o legado que essa igreja está deixando? E na verdade eu entendi a pergunta e não quis me aprofundar exatamente no ponto que se estava perguntando, mas imediatamente Deus falou comigo: você vai falar sobre isso na comemoração, na celebração do 55º aniversário da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Deus usou o missionário Davi Miranda. Deus usou todos os homens e mulheres que passaram nesse ministério e também deram a sua contribuição para que esse ministério fosse um ministério gigante como é hoje. As chuvas desceram, meus irmãos, os rios correram, ventos sopraram, combateram contra essa casa, mas essa casa nem se mexeu, porque essa casa sempre esteve edificada na rocha que é Cristo. Essa igreja não é uma igrejinha qualquer edificada na areia. Essa igreja é uma igreja edificada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, a pergunta que me foi feita, ela me chamou muito a atenção. Desde a primeira geração nós temos sim um legado. Nós temos sim uma herança, nós temos sim coisas que nos foram deixadas. E eu pensei, esse templo nos foi deixado, embora não tenha sido construído ainda na primeira geração, mas a primeira geração contribuiu tremendamente para que esse templo fosse construído. Entenda o que eu estou dizendo. Nós tivemos Copa do Mundo no Brasil, tivemos as Olimpíadas no Brasil, e a pergunta que o mundo inteiro fazia é: qual é o legado que isso vai deixar para o país? E o legado que nós vimos não foram hospitais, e muito menos estádios, mas foi um legado de corrupção, de mentira e de decepções, construções mal feitas, e poucas coisas foram aproveitadas. Mas essa igreja, quando começou há 55 anos atrás, eu fico imaginando, meus irmãos, 3 pessoas orando. Fico imaginando, meus irmãos, quando chegou a 4ª pessoa.
Quando chegou a quinta, sexta, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. E eu comecei uma igreja, eu e a minha esposa. E não foi brincadeira não. Houve um tempo, meus irmãos, que nós já estávamos nos desanimando. Até que Deus então resolveu abrir as portas e mandar pessoas. Não é fácil abrir uma igreja. Não é fácil ser colocado por Deus diante de um ministério. Não é fácil colher esse resultado que vocês estão vendo aqui hoje. Muitas pessoas veem o ministério já completo, já feito, e começam a achar que é fácil, e começam a achar que tem certos direitos. Alguns começam a achar que não, eu vou dividir metade para mim, um pouquinho, olha, faça o que você quiser fazer. Mas essa igreja foi edificada na rocha, e ela não vai sentir nenhum tipo de vento, nenhum tipo de tempestade, nenhum tsunami, porque essa igreja foi edificada em Jesus Cristo. E as primeiras gerações que participaram da expansão dessa igreja, é claro que nos deixaram muitas coisas no aspecto físico, não resta a menor dúvida. Eu poderia hoje falar os segredos da vitória que nós temos tido até aqui, mas eu quero falar, meus irmãos, dos segredos que nós temos que guardar para que nós permanecemos até que Cristo venha, crescendo, crescendo e deixando uma herança, um legado para o nosso povo que virá depois de nós. A primeira geração nos deixou um legado. Digo a vocês que o físico é muito importante, mas o físico não faz a igreja. O físico não é tudo. Nós recebemos com carinho a herança que nos foi deixada através do exemplo de fé do missionário e de todos aqueles que abraçaram a causa juntamente com ele. Esse exemplo de fé que nos leva à oração, esse exemplo de fé que nos leva à perseverança, esse exemplo de fé que nos leva à resiliência. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a atitude de passar por isso aqui, que venham os rios, que venham as tempestades, que venham as perseguições, que venham as batalhas, que venham os tsunamis da vida, que venham os ventos, e que combatam contra nós, mas isso só vai nos fortalecer. Alguém já disse: o que é bom a gente guarda. A nossa igreja é como um bom omelete, quanto mais apanha, mais ela cresce. Quanto mais ela sofre tribulações, mais ela mostra que ela é uma igreja edificada na rocha. Essa é a herança, esse é o legado que a primeira geração tem deixado para nós. A primeira geração já está indo embora. Digo isso de certa forma com tristeza, porque é a tristeza da saudade, mas de uma forma geral, eles cumpriram o que tinham que fazer aqui, e já estão na glória, combateram o bom combate, já estão com o Senhor. Agora nos interessa, meus irmãos, saber o que nós precisamos fazer para que essa igreja continue crescendo, continue sendo uma bênção, continue sendo uma igreja campeã na salvação de almas. Eu me considero a segunda geração da igreja, poderia ser a terceira. Em casos raríssimos, poderíamos dizer até que tem um filetezinho. Minha neta seria o quê? Seria a quarta geração. Mas de qualquer maneira, nós estamos aqui hoje entre a primeira, a segunda e a terceira. E o que nós vamos deixar para aqueles que estão chegando? Por isso que eu disse a vocês, meus irmãos, que nós temos hoje de refletir. A primeira, eu vou dizer a segunda também, tem que puxar para o nosso lado, né? Nós temos a vitória de dizer que nós ganhamos almas e essa igreja permanece de pé. E ela tem que permanecer de pé até o dia em que o Senhor chamar a igreja, arrebatar a igreja. O que nós temos de fazer para deixar também um legado para as novas gerações? A primeira geração foi uma geração, meus irmãos, que nós vemos que é aquilo que Deus fez com os seus, que Jesus fez com os seus discípulos.
Algumas pessoas acham que não, eu tenho tantos cursos superiores, tudo isso é muito bom. Não podemos achar que isso é ruim. Mas a nossa primeira geração, alguns irmãos mal sabiam falar português. E eu digo a vocês, como explicar o tamanho dessa igreja? Explicamos dizendo que é a geração que navegou nas asas do Espírito. É a geração que você pedia para o irmão ou para a irmã: olha, como é que está o joelho aí? Tinha casca. Eu estou dizendo casca para vocês entenderem. Eu não quero ser chato, meus irmãos, mas perguntando para alguns da nova geração hoje: deixa eu ver o joelho, vai parecer bumbumzinho de criança. São aquelas oraçõezinhas tão pequenininhas que não chega nem a ficar de joelho. Pai nosso, isso não é oração. Se a primeira geração, se a segunda geração tem vencido de joelhos, navegando nas asas do Espírito, buscando a Deus, colocando a oração em primeiro lugar, e está dando certo, olha, essa igreja já não tem mais onde pôr pessoas. Deus tem estado e vai continuar com as pessoas que pegarem e assimilarem o legado que receberam. E agora nós vamos deixar um legado também, porque nós estamos fundindo agora tudo que os nossos primeiros irmãos fizeram, eu diria, numa abundância espiritual. Estamos recebendo esse legado dessa abundância espiritual. E agora nós estamos recebendo tanta orientação, estamos recebendo tanto ensino, estamos incentivando o evangelismo consciente, a mordomia, a graça em amor. Isso significa, meus irmãos, que as novas gerações, não é questão de fazer uma competição quem é melhor, não, mas tem possibilidade de fazer coisas grandes, e a possibilidade do conhecimento pode abrir portas que talvez os nossos irmãos lá do passado não tiveram a possibilidade de abrir. Então eu queria, meus irmãos, nessa tarde fixar 4 pontos para nós refletirmos. Quem quer, pelo menos até que a igreja seja arrebatada, que essa igreja continue triplicando, dobrando a quantidade de almas ganhas. Então a primeira coisa que nós queremos deixar de legado para o nosso povo, que já é um povo espiritual e agora está sendo incentivado a adquirir conhecimento. Estamos com nossas escolas, escola dominical, seminário bíblico, nos preparamos também para a nossa faculdade bíblica. Estamos incentivando os nossos jovens, nossos obreiros a aprenderem mais da palavra de Deus. E temos certeza que tudo isso, fundido com o primeiro legado da primeira geração, vai produzir um efeito maravilhoso. Então o primeiro legado que eu quero dizer a vocês que tem que ficar é o legado de um povo com discernimento. Com discernimento. Temos que definir a primeira coisa: a igreja não é do homem, a igreja ela é de Deus. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala claramente a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha. Digam comigo, minha. Digam comigo, minha. Jesus não está dizendo: sobre essa pedra edificarei a sua igreja. Está dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não haverão de prevalecer contra ela. Jesus não disse a Pedro: Pedro, construa a sua igreja. Jesus disse a Pedro: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e o diabo não poderá vencê-la. A igreja é do Senhor. A rocha era Ele mesmo, era Cristo. Se nós estamos numa fundação sólida, se estamos sobre essa rocha, essa igreja não é minha, meus irmãos. Tem muitas pessoas que têm esse conceito tão ultrapassado. Essa igreja não é minha, essa igreja não é da minha esposa, essa igreja não é da irmã Ireni, essa igreja não é do pastor fulano, não, essa igreja é do Senhor Jesus. Nós somos mordomos, nós somos administradores. Eu vou dizer a vocês de um trabalho, e não é um trabalho leve, não, um trabalho pesado que Deus ha colocado nos nossos ombros. Mas se nós estamos edificados na rocha,
Nós vamos vencer qualquer obstáculo juntos, porque nós somos essa igreja, nós formamos essa igreja, cuja cabeça é o Senhor, essa igreja que está embasada e edificada na rocha, que é Cristo. Eu tive a oportunidade, meus irmãos, de ir até a cidade do México, por ocasião do terremoto de 1985, e meus irmãos, eu vi o que é um desastre, quando os prédios, as cidades não estão edificadas o suficiente para resistir tempestades ou terremotos. Prédios inteiros caíram, só sobraram ferro retorcido, muitas pessoas morreram, a cidade cheirava mal, muitas pessoas não foram encontradas, simplesmente desapareceram no pó, porque essa cidade não estava naquele tempo preparada para resistir um terremoto daquela magnitude. Tivemos também a oportunidade de estar no Japão, e depois do grande terremoto de Kobe no Japão, eles começaram a incrementar cada vez mais as construções daquele país, para que pudessem resistir terremotos tremendos e terríveis. Quando aconteceu o terremoto que deu o tsunami no Japão, vocês podem perceber que os prédios que foram construídos para resistir o terremoto, eles se mexeram, eles balançaram, mas não caíram. A destruição aconteceu nas coisas antigas. Essa igreja está na rocha, e essa igreja vai resistir, a partir do momento que nós entendermos que temos de ser um povo com discernimento. A segunda coisa é a questão da oração. Tudo na igreja tem que ser fundamentado na oração. Como eu disse, meus irmãos, já não se ora como antigamente, mas é preciso retornar. Nada pode ser feito numa igreja a não ser com oração. A oração funciona, a oração sempre funcionou. Grandes homens de Deus oraram. Através da oração vimos coisas tremendas acontecer nesse ministério. Nós não podemos negligenciar a oração de forma alguma, de maneira nenhuma. Se você tiver coragem, eu vou desafiar você. Quanto tempo você ora por dia hoje? Eu não quero, meus irmãos, dizer que a nossa geração jovem era melhor que outra geração, não. Mas era difícil a gente perder uma vigília. Era difícil. E não é porque a vigília era cheia de meninice, não. Que hoje tem essas meninices nas vigílias que o pessoal acha que é Deus. O pessoal se agita, o pessoal se balança, o pessoal faz, como é que é? Rototô? Como é que chama aquilo lá? Como é que é mesmo o negócio que eles falam aí? Ritantia, como é que é? Ah, é reteté, vocês sabem, né? Parece que jogaram a minhoca numa carga de 220 volts. A gente vinha orar. Quando passava 15 minutos sem orar, às vezes começava a cantar 20 minutos, o missionário já ligava: vigília de oração, meus irmãos. Hoje, ora 5 minutos, só tem gente. Ora no relógio, e aí começa de novo. É só cantoria. É cantoria, cantoria. Não que eu seja contra cantar, os irmãos sabem que eu sou favorável, eu amo o louvor. Mas vigília, oração, a igreja só vence, meus irmãos, se a igreja for igreja de oração. Oração funciona. Elias orou e falou: Senhor, eu não quero chuva, e não choveu. Josué orou e a terra parou. Novamente Elias orou, e a Bíblia fala que o sol retornou 10 graus. Eu não quero orar para o sol retornar 10 graus, porque eu não tenho essa fé e eu vou passar vergonha. Se você tem essa fé, amém, eu admiro isso. Mas eu oro e o diabo tem que sair. Eu oro e a enfermidade tem que ser curada. Está dentro do meu padrão, amém?
Eu oro e Deus abre portas. Já vi Deus fazer coisas tremendas e Deus vai fazer. Mas eu quero desafiar você a voltar a ser uma pessoa de oração, a fazer dessa igreja uma igreja que sempre foi admirada pela quantidade de oração que ela pratica. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu com o clama a mim, responder-te-ei. O que aconteceu com o pedir, dar-se-vos-á. Eu desafio você a voltar a ser uma pessoa de oração. Nós queremos deixar esse legado, uma igreja, um povo consciente, uma igreja de oração. E também quero, meus irmãos, rapidamente falar de uma igreja que não pode perder o envolver do Espírito Santo. A igreja é de Cristo, mas nós somos os instrumentos que Deus levantou para que essa igreja seja movida. Nós somos os instrumentos que Deus levantou para que essa igreja tenha sua existência sadia. E nós não podemos andar na base do achismo, meus irmãos. Eu acho que é assim. Não. Nós temos de ser guiados pelo Espírito Santo. Jesus subiu aos céus. Antes de subir aos céus, ele disse por várias vezes: eu vou enviar o Espírito Santo, preciso eu ir, porque se eu não for, ele não virá. E antes de ascender aos céus, ele foi claro quando disse: eu enviarei o Espírito Santo, e ele haverá de ensinar-vos todas as coisas. O Espírito Santo, ele faz parte da vida da igreja, é ele quem vivifica a igreja. Sem o Espírito Santo a gente não vai a lugar nenhum. Só no Novo Testamento a Bíblia Sagrada menciona 261 vezes a palavra Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas nós temos o costume, falamos do Espírito Santo, o irmão olha para o outro: oh aleluia, oh glória. Não é isso. Não é isso não. O Espírito Santo é importante para você, para a sua vida, para a vida da igreja. Nós temos a promessa de desfrutar o Espírito Santo. Jesus disse: eu enviarei, eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos. Não é aquela, no hino Cristãos que a Débora canta, não é aquele fervorzinho, aquele momentozinho fervoroso que a gente dá um glória e solta, como diziam antigamente, uma rajada de línguas. Não. Nós buscamos a presença de Deus e pedimos o mover do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos dá discernimento. Quantas vezes homens de Deus disseram, Paulo mesmo disse: olha, eu estava premeditado em ter convosco, mas o Espírito Santo, ou ir para tal lugar, mas o Espírito Santo não me concedeu. É o Espírito Santo quem diz: você vai, você não vai, você faz ou você não faz. Nós não podemos nos deixar guiar por pessoas que às vezes querem se arvorar como se fossem maiores do que Deus. E o que tem de gente que fica, meus irmãos, ouvindo pregadorzinho de internet, são capazes de pisar na própria palavra de Deus, são capazes de viver uma vida mundana e profana, porque o fulano falou, porque o irmão mengano falou na mensagem dele, porque o pastor famoso. Olha, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, Jesus, é claro, ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina as nossas atitudes, o nosso procedimento. Nós devemos desfrutar da presença do Espírito Santo todos os dias. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo. Por isso devemos buscar os dons do Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala para não extinguirmos o Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito Santo, porque é Ele quem nos ensina todas as coisas. E só mais uma coisa, meus irmãos, o legado. Nós estamos crescendo como igreja, em todas as direções. Com todo respeito à irmã Ireni, a Leia, a Débora que estão aqui, quando o missionário partiu, não sei vocês, mas ouvi muita gente, ouvi muitas mentiras na internet. A igreja vai acabar. Agora eu quero ver o que vocês vão fazer.
Nós estamos fazendo o que nós sempre fizemos, pregando a palavra de Deus, vestindo a camisa do ministério que nós lutamos por ele, levando a palavra de Deus aos corações, e Deus está nos abençoando. A nossa igreja está crescendo, está crescendo. E meus irmãos, nós estamos criando sistemas evangelísticos, estamos reestruturando coisas que não estavam boas na igreja, estamos buscando fazer um trabalho consciente, embasado 100% na palavra de Deus, e estamos incentivando. Quando eu entro nos programas de rádio, eu estou sempre dizendo: você já falou de Jesus para alguém hoje? Eu ouvi 2 ou 3 cantores aqui hoje que já pegaram a mensagem. Você falou de Jesus para alguém hoje? Você já ganhou alguma alma nesse mês? Você já ganhou uma alma essa semana? E como legado, queremos deixar às gerações que virão, para que essa igreja não comemore apenas mais 55 anos, mas que essa igreja permaneça viva e ganhando almas até que a igreja seja arrebatada. Nós queremos incentivar o evangelismo consciente e inteligente, onde todo mundo participa, onde nossas crianças participam, onde os nossos jovens participam, onde os nossos obreiros e obreiras são devidamente valorizados. Vocês estão sendo valorizados, vocês sabem disso, e fazem uma obra missionária, fazem a obra de um evangelista. Cumpre o vosso ministério. Nós queremos deixar como legado essa força e essa gana por arrancar almas das mãos de Satanás e trazer a presença de Deus. E queremos explicitar a essa igreja que todos nós temos de assumir essa responsabilidade. A nossa reflexão é essa: evangelismo consciente. Uma igreja que ora, uma igreja que é envolvida no Espírito Santo, uma igreja que entende qual é o seu legado, uma igreja evangelística, uma igreja que sabe que ela tem de estar embasada 100% na palavra de Deus. Mas pode vir a ventania, mas pode vir a tempestade, pode vir tsunamis, pode perseguir. Os divisores: estou preocupado com o divisor que não durmo mais. Eu não quero saber se você vai dividir ou deixar de dividir, isso é você com Deus, mas que esse ministério está na rocha e jamais sucumbirá. Isso sim, esse ministério jamais haverá de sucumbir, porque essa igreja, ela está edificada na rocha que é Cristo. Essa igreja entendeu. Essa igreja entendeu que ela pertence ao Senhor Jesus. Pode vir o rio, pode vir o vento, pode descer a corredeira, pode descer o barranco, pode vir armado, pode vir de metralhadora. Nós tivemos, meus irmãos, a nossa igreja em Moçambique foi atacada por muçulmanos. Isso é porque eles são pacíficos, né? De paz. Vocês acham que os irmãos correram? Nossos irmãos entenderam o evangelho. Com perdão a expressão, vou ser meio chulo aqui agora, peço licença aos irmãos. Tem muita gente que é o primeiro sinal de perseguição, tem que colocar fralda. Mas o povo de Deus, da igreja Deus e Amor, não. Essa igreja aqui está na rocha. Nós já passamos perseguições, já passamos lutas, já vivemos sequestros. Eu pessoalmente já passei terremoto, já passei por tufões, já passei por furacões, e aqui estamos de pé. Já recebi 4 tiros a queima-roupa e Deus desviou todos assim, vai fora. Já estava no púlpito pregando, atiraram 2 vezes, os 2 tiros pegaram no teto. Missionário já estava na igreja, mandaram bala, ele permaneceu vivo, porque essa igreja é uma igreja que o Senhor tem cuidado dela e daqueles que servem a Deus nela. A primeira geração, a geração anterior, deixou para nós um legado, e nós estamos deixando para todos vocês um legado.
vai ser uma vergonha se as novas gerações não manterem essa igreja de pé. Então nós, irmãos pastores, devemos levantar a mão e dar glória a Deus, porque Deus tem nos sustentado. Mas vocês que estão vindo, se preparem, porque Deus vai usar vocês. Os nossos jovens, vocês que estão interessados nas coisas de Deus. Eu não estou falando de pessoas que são da igreja, mas falam mal da igreja. Eu estou falando com pessoas que são da igreja, amam a igreja, vestem a camisa da igreja e entendem que essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês tremendamente. Vocês serão ganhadores de almas. E daqui 30 anos nós vamos estar aqui ouvindo vocês. E nós vamos ser a velha geração, né, meus irmãos? Mas vamos estar comemorando e celebrando as grandes vitórias que Deus vai dar a todos vocês, jovens, crianças dessa geração. Que Deus abençoe vocês e reflitamos sobre isso, porque nós assumimos uma responsabilidade e haveremos de passar essa responsabilidade para vocês que vêm aí da nova geração. Que Deus os abençoe grandemente, que o Espírito de Deus tenha falado às vossas vidas, que o Espírito Santo da verdade tenha falado poderosamente aos vossos corações. Coloquem-se de pé, meus irmãos. Esse hino é um hino que eu quero que vocês inculquem em vossos corações. Eu vou cantar mais uma vez, só uma estrofe e o coro. Não perturbeis o coração, não tenham medo. Deus é fiel. Quero que vocês soltem a voz e cantem como vocês nunca cantaram antes, Cantem comigo. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Eu quero que os irmãos deixem as vossas Bíblias, tudo que vocês têm na mão. Nós vamos agradecer a Deus e vamos dar um abraço simbólico na nossa igreja. É claro, meus irmãos, que seria bonito se a gente fosse lá fora, tudo, mas depois dá muito trabalho para entrar. Nós vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Eu gostaria que todos vocês, em nome de Jesus Cristo, deixassem as mãos livres. Deixe as mãos livres. Eu agradeço a Deus por esses momentos. Eu sei que você também agradece a Deus por esses momentos. Já está com a mão livre já, amém? Essa luz não deixa eu ver direito vocês aí, por isso que eu estou perguntando, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um gesto, meus irmãos. Mãos livres. O nosso gesto é o gesto de um abraço. Esse é o ministério que nós escolhemos buscar a Deus nele. Obrigado, Senhor.
Esse é o ministério que nós escolhemos estar servindo-te, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado por tantas vidas que o Senhor nos permitiu ganhar por intermédio desse ministério. Receba o meu abraço, Senhor meu Deus, receba o meu abraço. Senhor Jesus, receba o meu abraço. Espírito Santo, receba o meu abraço. Igreja Pentecostal, Deus e amor, povão de Deus em todo o Brasil, em todo o mundo, receba o meu abraço. Olha malalassi cambalamasi me cambalhamasteias, aleluia. Obrigado, meu Deus, pela celebração de 55 anos. 55 anos de vitórias. 55 anos, ó Deus, em que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos provou. O Senhor há 55 anos colocava na frente desse ministério o seu servo, que já está com o Senhor aí na sua glória. E nós queremos seguir, Senhor meu Deus, nós queremos continuar. E nós haveremos de continuar, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado, obrigado por essa gente de fé, obrigado por essa gente generosa, essa gente humilde, essa gente tremenda, meu Deus, que tem nos apoiado, tem estado conosco. Obrigado pela fé desse povo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Receba o meu abraço, Igreja Pentecostal, Deus e amor do mundo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Nós estamos dando um abraço, Senhor, nessa igreja que o Senhor disse um dia ao seu servo: coloca na rocha a minha igreja, e aqui está a sua igreja na rocha. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado.